Capítulo 29, em Insurreição, 8. Não importa o quanto os quintais fossem grandes ou pequenos, o clã Xiao tinha por volta de 233 quintais. Os quintais eram todos ordenados irregularmente e a maioria deles se pareciam exatamente iguais. Se nos não mencionarmos os membros da seita Xiao que chegaram ontem e somente falarmos das pessoas que já estavam vivendo aqui por 10 ou até 20 dias, até eles não iriam necessariamente se lembrarem de todas as posições dos quintais, ou eles iam ser capazes de ligar os quintais com seus donos. Esse era o porquê Xiao Ti estava certo que Xiao Jiu não tinha nem ido até o quintal de Xiao Lingxi. Mesmo se ele deliberadamente tivesse ido checar ontem, ele possivelmente não poderia encontrar o quintal novamente em tão pouco tempo. Ele deve ter mentido sobre a sua busca e apenas ter andado aleatoriamente em círculos por um tempo até voltar com a caixa contendo pó para abrir o profundo. O silêncio de Xiao Jiu e a dramaticidade pioraram as expressões de Xiao Kuan-Jiu e Xiao Yunhai, pois até mesmo idiotas começaram a entender o que tinha acontecido. Xiao Yunhai tinha respondido perfeitamente à primeira pergunta de Xiao Ti. Mas ele não sabia que essa pergunta era apenas uma decoração. A segunda pergunta que veio logo depois imediatamente os deixou afundados em um buraco profundo. Quanto à terceira pergunta, foi virtualmente um tapa nos rostos deles. Pequeno Ti. Xiao Lingxi colocou as mãos em seu rosto enquanto sua visão se tornou nublada. Em sua situação mais desesperadora, todos tinham se afastado dela, a questionado e a julgado por um tempo. Apenas ele continuou o mesmo de antes. Ele sem medo colocou seu corpo na frente do dela com o objetivo de protegê-la. E enfrentou as pessoas que nem mesmo aqueles do clã Xiao ousariam provocar. Essa figura deixou uma marca profunda em seu coração. As perguntas foram perfeitamente respondidas e todos estavam completamente convencidos que eles eram culpados, mas inesperadamente, ele virou a situação completamente com apenas algumas perguntas, enquanto ainda expôs suas mentiras. Ela novamente descobriu que ela não o conhecia completamente. Não, tinha que ser dito que ele tinha escondido seu verdadeiro ser de todo mundo. Para ninguém saber nem de suas habilidades médicas aterrorizantes que poderiam chocar o mundo inteiro. Nesse momento, ele tinha revelado apenas um esquema que deixou os outros incapazes de se moverem. O olhar no rosto de todos mudaram. Entretanto, não havia nenhum traço de mudança no rosto de Xiao Lai. Melhor que isso, ele ficou ainda mais pasmo enquanto ambas as suas mãos tremiam. Ele sabia desde o início que aquilo era uma atuação para colocar a culpa em alguém. Exceto que Xiao Lingxi acabou como o bode expiatório. Quando ele percebeu que o olhar de Xiao Kuan-Jiu mudava quando seus olhos se viravam para a direção de Xiao Lingxi, ele teve um ataque de raiva. Entretanto, ele não podia abrir a sua boca para falar, e não podia nem sequer tentar falar. Dessa vez, as poucas perguntas de Xiao Ti escancararam suas intenções feias e cruéis na frente de todos que estavam presentes. Mas depois disso? Eles poderiam estar envergonhados? A vergonha iria cobrir seus rostos? Eles iriam se desculpar? Ou talvez gritarem alto e dizer que isso tudo foi um mal-entendido? Haha! Isso é absolutamente impossível. Isso apenas iria os deixar com mais raiva, e fazer as coisas saírem do controle e as consequências seriam ainda piores. As pessoas que estavam presentes estavam todas cientes dessa farsa, mas elas não se atreviam a declarar abertamente o que estava acontecendo. Ao invés disso, ondas de raiva vieram do lado oposto, como espadas de ervas balançando no vento. Era porque do outro lado estava o filho do líder da seita Xiao. Ele podia aniquilar todo o clã Xiao com apenas um movimento de seu dedo. Sem poder suficiente, qual é o uso de uma língua afiada e uma mente observadora? Na frente de poder absoluto, a tão falada verdade podia apenas ser considerada uma piada. Xiao Ti. Seu bastardo infiel, você ainda não calou a boca. O primeiro elder apontou para Xiao Ti e gritou desesperadamente de raiva, você de novo busca razões ridículas para tirar o crédito do líder do clã e de nossos nobres convidados da seita Xiao. Qual é exatamente a sua intenção? Por que a seita Xiao iria tentar culpar Xiao Lingxi? Todos no mundo conhecem a seita Xiao e suas palavras carregam um peso enorme. Se eles dizem que o pó para abrir o profundo foi encontrado no quarto de Xiao Lingxi, então ele foi encontrado no quarto de Xiao Lingxi. Ninguém da cidade nuvem flutuante tem o direito de questionar a autoridade deles. Isso é realmente ultrajante, para questionar até mesmo os nossos honoráveis convidados da seita Xiao.
Líder do clã e o jovem mestre Xiao repetidamente exibiram suas enormes paciências, mas inesperadamente, se você o der uma polegada, ele irá querer 1 quilômetro, e isso simplesmente é intolerável. Jovem mestre Xiao, esse velho homem súplica para a prisão rápida da ladra Xiao Lingxi e do mentiroso, Xiao Che. O segundo elder Xiao Bu gritou em raiva. De fato, todos os presentes estavam bem cientes da situação, e ainda não ousavam a dizer isso alto. O primeiro e segundo elder vergonhosamente berraram, e não houve ninguém que falou a favor deles, mas haviam olhares de pena nos olhos de todo mundo. O grupo do outro lado era a seita Xiao. Mesmo se você descobrisse suas trapaças. Mesmo se você revelasse o esquema deles e a verdade completamente, o que adiantaria? A expressão de Xiao Quanjiun já tinha ficado mais sombria, da cor de um carvão. Ele não pensou que seu plano perfeito iria sair pela culatra na frente de tantas pessoas. Embora essas pessoas olhavam com expressões de medo, e não ousavam a fazer o menor som, ele podia apostar seu dedo mindinho que eles inevitavelmente o desdenhavam e o via como um cachorro. E tudo por causa de Xiao Che. Xiao Quanjiun ficou com mais e mais raiva enquanto ele direcionou sua intenção de matar para o Zé ninguém que ele nem mesmo prestava atenção. Ele disse com uma voz profunda, eu, da digna seita Xiao, não tenho obrigação de responder à pergunta de uma peça de lixo inútil do clã Xiao. Além do mais, eu não tenho obrigação de explicar um assunto que pertence à minha seita Xiao. Qual elder do clã Xiao é o responsável pela aplicação das leis no clã Xiao? Prenda imediatamente essa ladra e essa peça de lixo que tentou protegê-la em vão. Nos obedecemos solenemente à ordem do jovem mestre Xiao. Urgiu o 4 graus elder Xiao Shen, o chefe da aplicação da lei no clã Xiao que viu a oportunidade de fazer uma aparição. Ele repentinamente virou sua cabeça, seus olhos revelaram um brilho ameaçador enquanto eles caíram sob Xiao Lingxi, e gritou em voz alta novamente em Xiao Lingxi, Xiao Che. Vocês dois já cometeram crimes sérios, venham comigo para o salão de aplicação das leis para esperarem pelas suas punições. A situação tinha mudado repentinamente. Era óbvio que eles foram expostos, e ainda outro grupo agia sem se importarem com seus orgulhos e imediatamente fizeram uma aproximação direta. Xiao Che ficou alarmado enquanto ele recuou alguns passos, e sussurrou para Xia Qingji e Rei. Qingji, minha esposa, onde está sua mestre? Não sei, Xia Qingji respondeu de maneira direta. #% cifrão. A razão pela qual Xiao Che ousou dar um tapa no rosto da seita Xiao não era porque seu sangue tinha subido para a cabeça, mas porque ele sabia que a mestre de Xia Qingji estava na vizinhança. Na última noite, ele tinha especificamente lembrado Xia Qingji de avisar sua mestre. No final, Xia Qingji apenas ofereceu um não sei. Essa desgraçada. A profunda força de Xiao Shen estava entre o top 5 do clã Xiao, então era fundamentalmente impossível que Xiao Che e Xiao Lingxi tivessem habilidade para resistir a ele. Mas agora, uma sombra alta tinha aparecido de repente, como um raio, e ficou em frente de Xiao Che e Xiao Lingxi. Com todo o corpo emitindo profunda força, Xiao Lai tinha repentinamente vindo para frente. Uma vibração surgiu como uma tempestade de areia que ia tão longe quanto alguém conseguia enxergar. Xiao Shen, que estava se apressando em direção aos seus alvos, foi atingido diretamente e foi arremessado para trás. Depois de aterrissar, ele tropeçou uns 6 ou 7 passos enquanto recuava até conseguir se balancear. No clã Xiao. Não, na cidade nuvem flutuante, tinha que ser dito que a única pessoa capaz de fazê-lo render-se com apenas um único golpe era alguém no 10 graus nível do domínio profundo espiritual, Xiao Lai. Xiao Lai. O que significa isso? Você está protegendo eles na cara de pau? Se fosse no passado, Xiao Shen sem dúvidas iria se encolher na presença de Xiao Lai, mas nesse momento, apesar de tudo, ele gritou com total confiança. Embora ele soubesse o que estava acontecendo, ele sabia que era inútil lutar para defendê-los. Como Xiao Lai poderia assistir quieto enquanto Xiao Che e Xiao Lingxi sofriam uma injustiça daquelas? Ignorando Xiao Shen, ele encarou a plataforma e falou, clã líder, sobre o problema de hoje, eu quero dizer uma coisa. E é absolutamente impossível que minha filha, Xiao Lingxi, seja a pessoa que roubou o pó para abrir o profundo. Haha, Xiao Lingxi é sua filha, então é claro que você iria dizer isso. Xiao Li riu friamente, e entretanto, a verdade já está clara, não importa o que você diga, será totalmente inútil. Se você ousar a proteger e obstruir essa prisão novamente, não me culpe por não reconhecer nossa relação com o clã Xiao quando eu prender você junto com eles. Desde que ele estava ao lado de Xiao Quanjiun,
Xiao Li tinha confiança o suficiente para mentir em plena luz do dia e falar como se eles tivessem alguma prova, com uma expressão incrível em seu rosto. Xiao Lai estava incomparavelmente balanceado enquanto ele olhou para Xiao Yunhai e disse: Sim, é verdade que eu disse a Xiao Lingxi que o pó para abrir o profundo tinha a habilidade de reparar as profundas veias. Eu me arrependi instantaneamente depois de dizer isso para ela, por causa que, conhecendo sua personalidade, eu estava com medo que ela seria impulsiva o suficiente para roubar o pó para abrir o profundo. Como resultado, eu fiquei em frente ao seu quintal durante toda a noite. Ela absolutamente não deu nem meio passo para fora de seu quintal. TCH. Xiao Li riu arrogantemente e, em ordem de absolver os crimes de sua filha, você pensou em uma razão tão ridícula. Pense sobre isso. Quem iria acreditar em suas palavras? Nossos amigos presentes hoje, alguém acredita nele? Na presença do rostos cinzas dos 4 membros da seita Xiao, ninguém ousava falar. A expressão de Xiao Lai se tornou friamente determinada enquanto ele disse em voz alta: Xiao Lai sempre fui sincero e íntegro. Embora eu não seja um verdadeiro cavalheiro, eu nunca desdenhei nenhuma pessoa de status mais baixo. Eu nunca machuquei ou enganei alguém. Se o que eu disse agora tenha mesmo que seja meia mentira, que os céus e a terra me punam, e me condenem a uma morte terrível. As palavras de Xiao Lai eram sonoras e atingiram os corações das pessoas. Cada palavra estava cheia de brio com honra e espírito. Xiao Lai não era somente a pessoa mais forte na cidade nuvem flutuante, mas sua integridade também era bem conhecida. Atualmente não era necessário para ele jurar para os céus e a terra punirem ele, e o condenarem a uma terrível morte para os outros acreditarem em suas palavras. Mas embora não fosse necessário para ele dizer essas palavras, com a declaração anterior de Xiao Ti, todos os presentes já tinham percebido a verdade. Entretanto, no meio do poder dominante da seita Xiao, era fundamentalmente impossível mudar a acusação desfavorável colocada em Xiao Lingxi. Mesmo se Xiao Lai apresentasse mais evidências, seria inútil, e iria apenas deixar Xiao Quanjiun com mais raiva por ser humilhado. Ha 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 ha! Uma explosão de gargalhada com desdém de repente foi ouvida no meio das pessoas pertencendo ao clã Xiao. Xiao Yulong, que não tinha se importado em falar nada, de repente se levantou e apareceu. Ele se virou para Xiao Lai, rindo enquanto olhava para ele, e nesse assunto, eu realmente não consigo mais aguentar. Uma pessoa que enganou todo o clã Xiao nesses últimos 10 ou mais anos, inesperadamente se autoproclamou uma pessoa sincera e íntegra que nunca enganou ninguém. Isso é simplesmente uma piada maior que os céus. Enganou todo o clã Xiao nesses últimos 10 ou mais anos. Essas poucas palavras surpreenderam todo mundo. Enquanto ele escutava as palavras de Xiao Yulong e via sua expressão, as sobrancelhas de Xiao Ti de repente abaixaram, e uma má premonição apareceu em seu coração. Xiao Yulong, o que você quer dizer? Xiao Lai imediatamente contraiu suas sobrancelhas e perguntou em voz baixa. Xiao Yunhai também falou com uma expressão séria em seu rosto, e Yulong. Quinto Elder sempre foi uma pessoa de virtude e prestígio. Na presença dos nobres convidados da seita Xiao, na presença de nosso clã Xiao, e na presença de nossos amigos da cidade nuvem flutuante, você não deve falar bobagens indiscriminadamente. Xiao Yulong suspirou e disse: E eu peço ao pai que fique tranquilo, seu filho naturalmente não iria ousar a falar tão casualmente em plena luz do dia. Enquanto ele olhava para Xiao Lai, seus olhos se estreitaram e ele sorriu levemente. Em Quinto Elder, você clama ser uma pessoa sincera e íntegra, então você se atreve a garantir pela honra e glória de seu filho Xiao Ying que Xiao Ti é realmente seu neto legítimo?